O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Agradecendo sua presença para a apresentação da série Diálogos Petrobras sobre arte armorial, com consultoria e mediação de Carlos Newton Júnior. Hoje o tema é música e teatro. Os romances nordestinos e a música armorial. Influências da música armorial na cena musical brasileira. A dramaturgia armorial. As montagens da obra de Ariano Suassuna e os pressupostos da poética armorial. Cenários, figurinos, música. O teatro armorial enquanto arte de síntese. Teremos a especial participação da diretora e atriz Inês Viana e do músico e compositor Danilo Guanais. Este evento integra a mostra Movimento Armorial 50 anos. Esse projeto tem a realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio oficial da Petrobras. Pedimos a todos que desliguem seus celulares e aparelhos sonoros. Desejamos a todos um ótimo evento. E peço agora que Carlos Newton Júnior, Inês Viana e Danilo venham, por favor. Obrigada. Então, boa noite, é uma alegria estar aqui novamente em Natal, né? Para quem não me conhece, eu ensinei 20 anos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Conheci Danilo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fomos colegas, eu no Departamento de Arquitetura, Danilo em Música. Né? E é sempre uma satisfação voltar a Natal. Eu tenho eu sou muito afeiçoado à cidade, morei menino aqui, na década de 70, né? Fui aluno do Salesiano aqui na Ribeira, tenho amigos de infância aqui, depois voltei em 90 como professor da universidade e tenho grandes lembranças aqui da cidade. A última vez que eu estive aqui nesta sala, estava conversando, lembrando Danilo, a gente estava conversando um pouco antes, a última vez que eu estive aqui nesta sala foi com Ariano, autografando este livro que Danilo até trouxe, né? 97 de outubro de 99, um livro que eu organizei da poesia de Ariano. E tinha um ensaio meu também, que a gente publicou. E quando o Danilo conheceu o Ariano pessoalmente, ele vai contar um pouco dessa trajetória. Então, autografamos aqui nesta sala, né? Isso já há alguns anos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai conversar sobre a exposição, né? Conversar sobre a exposição. E a ideia nossa, a gente tem feito isso, essa exposição, ela já vem percorrendo o Brasil, este é o 3º ano. Né? Na verdade, o Movimento Armorial já completou 54 anos. O Movimento Armorial foi lançado oficialmente em 18 de outubro de 70. O projeto foi pensado por Regina para os 50 anos do Armorial. Aí veio a pandemia, então a exposição foi postergada quase que 2 anos por conta da pandemia. Aí ela começou a percorrer algumas cidades brasileiras, primeiro patrocinada pelo Banco do Brasil, então ela foi primeiro para os CCBBs, né? Começou em Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Depois ela conseguiu o apoio da Petrobras para 2 cidades do Nordeste, ela fez Campina Grande e Recife. Agora, este ano, Salvador, Natal, e daqui ela segue para Fortaleza. E a ideia é conversar um pouco aqui com artistas locais e artistas de fora. A gente sempre tem convidado, fazendo composições as mais diversas, para conversar um pouco sobre a poética armorial, o que Ariano indicou. A poética no sentido assim, de um caminho para a arte brasileira, né? Poética no sentido de princípios, digamos assim, normativos para a realização de uma obra de arte.
A Ariano indicou uma direção. A poética armorial é uma direção que foi colocada. E aí, cada artista que acredita, né, nesse caminho, nessa direção, vai fazer o seu próprio caminho. É mais ou menos isso, né? Os artistas que acreditam nesses princípios, eles que entendem aquilo como algo positivo, algo que expresse o seu universo interior, ele vai e segue esse caminho. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre música e sobre teatro, e com a grande satisfação de ter aqui 2 grandes amigos, né, companheiros de trabalho, Danilo, professor aqui, como eu já disse, e Inês Viana, atriz, diretora, né, dois artistas aqui. Se eu fosse ler o currículo, a gente passava 1 hora aqui falando das obras, das realizações, né. Inês, ela dirige no Rio uma companhia de teatro, Almondé, que estreou, né, com uma peça de há 15 anos com uma peça de Ariano, com uma montagem de Ariano, e depois fez outras coisas com a obra de Ariano, vai falar um pouco também dessa experiência dela. Então, a ideia é a seguinte: eu vou passar a palavra para Danilo vai falar um pouco da sua experiência com a música armorial, né? A pergunta de ordem geral seria: como vocês tiveram contato com essa poética, né, nos seus diversos campos, na música, no teatro, e como essa poética, né, sugeriu o caminho de cada um de vocês, né? Danilo vai falar um pouco da experiência dele com a música, né, com as suas obras, e como ele acaba incorporando, né, participando desse naipe imenso de artistas que fazem o movimento armorial. Porque as pessoas às vezes perguntam assim: o movimento armorial acabou? Enquanto movimento, quer dizer, sim, enquanto movimento, sim, né? Não existe mais um grupo trabalhando conjuntamente, etc. Mas essa poética permanece. Se uma poética é formada por princípios, esses princípios são supratemporais, né? São princípios supratemporais. O caminho da arte popular, o diálogo com a arte popular, isso é um caminho, né? E cada artista vai ressignificando, vai construindo a sua trajetória em cima disso. Então, nesse sentido, se essa poética continua viva, pulsante, né, inspirando artistas dos mais diversos lugares, o movimento, então, no meu modo de ver, permanece vivo. Foi mais ou menos isso que eu tentei dizer no texto que escrevi para o catálogo da exposição, né? E aí a ideia é que a gente aqui leve, cada um falando 30 minutos, né, com a mediação eu também vou falar um pouco, e no final a gente abra para as perguntas, se alguém tiver dúvidas, e dependendo também até do tempo e do andamento, nada aqui é ensaiado, isso é uma conversa entre amigos, a gente pode até descer e conversar um pouco lá embaixo, se alguém quiser fazer uma pequena visita guiada, a gente tira dúvidas lá por baixo, né, na própria exposição. Então, é mais ou menos isso que a gente tem programado para trabalhar aí em torno de 2 horas de atividade. Então, eu vou passar a palavra para Danilo fazer a sua fala, falar um pouco da sua experiência com a obra de Ariano e como a obra dele foi redirecionada, né, por esse caminho, e depois a gente passa a palavra para Inês. Bom, então, Danilo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu queria dizer que da honra que eu tenho de estar aqui hoje à noite conversando sobre essa arte da música armorial e primeiro porque eu estava muito deslumbrado quando eu vi a exposição pela primeira vez. Eu estava em Campina Grande e eu entrei para assistir, para ver visitei a exposição lá no Açude Velho. E eu fiquei muito, muito deslumbrado, muito impressionado. E eu, como visitante, eu ficava olhando aqui, apaixonado por aquilo tudo, dizendo: parte disso está em mim, mas eu estou aqui como visitante. E hoje eu estou aqui como palestrante, como parte do processo, como parte desse todo. Isso me honra muito. Queria muito agradecer a você, Carlos Newton, por esse convite, que me honra demais. Eu queria dizer para vocês, confessar que você provocou a ideia de como é que isso começou tudo. Se eu disser a vocês que quem começou essa história para mim foi um professor estrangeiro que trabalhava comigo na escola de música, e ele era um professor estrangeiro da América do Sul, Miguel Gergá, já nos deixou.
Mas ele foi a primeira pessoa que lá, pelos idos início dos anos 90, disse: você escreve muito polifonia alemã, polifonia bachiana, mozartiana, muito. E eu fazia realmente isso. Eu imitava os grandes mestres do passado como compositor. Você tem que escrever coisas do Nordeste, você tem que escrever coisas daqui da terra. Aí isso começou a despertar em mim essa noção. E foi aí que eu tive contato, né, pela primeira vez, com a noção de uma estética armorial que pretendia criar uma obra erudita a partir de fontes da cultura popular. Essa é a descrição mais simples. Eu gosto também das coisas mais simples, então eu me pego muito nisso aí. Né? E aí eu fiquei pensando e comecei a escrever. Aí comecei a escrever realmente coisas como que usavam esse tipo de estética, que olhavam para os ritmos, para as formas populares que o povo usava. Né? Até escrever minha primeira grande obra, que foi a Missa de Alcaçuz, né? Que eu tive a honra de ter sido apresentado por Ariano Suassuna. Eu ficava pensando como é que um compositor se aproveita das coisas da cultura popular. Eu vejo isso de 3 maneiras. Eu vejo assim: primeiro tem a sonoridade. Você vai na feira, você escuta o repentista cantando. Ainda tem feira no interior que tem embolador de coco e tudo, do pandeiro e tudo, você vê. Então aquilo me chama a atenção, é a sonoridade. A segunda coisa que me chama a atenção é o repertório. Ou seja, você escuta uma história ser contada por uma romanceira, pelo pastoril, pelo reizado, e essa história tem um princípio, um meio e um fim. Existe uma história, tem uma melodia, tem uma linha, e aquilo tudo é um material. Né? E a terceira olhar que eu tenho é a questão técnica, de materiais e técnicas. Ou seja, você escuta uma pessoa cantando, você começa a detectar que aquela melodia está numa escala que é diferente da escala que você vê pela tradição, e isso começa a virar você começa a juntar materiais, e você juntando tudo isso, foi o caminho que eu encontrei. E eu digo a vocês, o manancial folclórico, as fontes de cultura popular no Rio Grande do Norte, na Paraíba e Pernambuco, que são os 3 grandes estados, digamos assim, do campo armorial geográfico, segundo o próprio Ariano, é o coração do armorial, é muito grande, é muito grande, e são coisas maravilhosas. Eu tentei explorar o que eu pude, nas diversas maneiras que eu tenho de trabalhar, tentei explorar tudo. Hoje eu foco muito em 2 eventos folclóricos que me chamam muita atenção: os romances e as excelências, né, que são as coisas que são onde eu aproveito mais. Os romances são fantásticos. Os romances são de tradição ibérica, né, foram trazidos para cá na época da colonização, mas me chama a atenção nos romances a capacidade de permanência. É uma coisa assustadora. 400 anos de oralidade. E eu digo 400 anos porque o Brasil começou a funcionar mesmo depois de 100 anos, né? Quando Portugal disse assim: agora vamos para lá de vez. Aí trouxeram. E aí você tem 400 e poucos anos de oralidade que mantém coisas que são absolutamente alheias ao cotidiano das pessoas de pequenas cidades, que continuam preservando os romances, como é o caso da principal fonte minha que eu tenho, que é a Alcaçuz. A partir da pesquisa do professor Deífilo Gugel, em 1985, quando ele lançou o livro Romanceiro de Alcaçuz, e que é uma fonte maravilhosa. É um livro tão pequenininho, mas eu fiz tanta coisa com esse livro na minha vida como compositor. E assim, os romances falam de torres, de princesas, de castelos, de cavaleiros, e coisa que nunca existiu. Eu até, quando eu escrevi o meu último livro de partituras, que é o Cancioneiro Atlântico, de 2023, eu até chamei a atenção sobre isso. Enquanto Portugal e a Península Ibérica deixou de construir castelos há mais de 100 anos, a gente começou a construir agora. Você vai para o interior aqui, você encontra castelos. Aqui, no meu bairro tem um castelo. Em Nova Parnamirim tem um castelo imenso, com 4 torres enormes. Quem já foi lá já viu. Aí eu coloquei as fotos dos castelos de Caicó, tem vários castelos por aqui. Né? É curioso. Mas essa permanência é muito curiosa, porque não há um registro escrito. Você vai passando de mãe para filha, aquelas coisas lindas. Né? Bom, os romances são trágicos. Todos eles têm morte. Eu acho curioso isso aí, porque
Bom, Edgar Allan Poe dizia, na filosofia da composição, que a morte é o verdadeiro território da emoção para o poema, porque é onde está, né, a essência da vida, chegar um dia lá, né? E ele falava muito isso, que a essência última é a morte, a morte, a saudade, a morte de alguém que se ama. Então, aquilo transforma o poema, dá uma dramaticidade ao poema. Gosto muito de Edgar Allan Poe também. Mas, assim, os romances são trágicos, sempre alguém morre. A ideia do romance é colocar alguma moral, né? Deixar uma mensagem para você aprender que é bom você ser legal, não é bom você ser traidor, não é bom você ser infiel, não é bom você ser não amigo. Sempre são mortes. Mas, assim, são coisas bem terríveis mesmo. A gente se assusta um pouco. Eu me lembro de alguns, por exemplo, Juliana e Dom Jorge, que é um romance que está no Brasil inteiro, tem diversas versões, acho que só na região de Piracicaba e São Paulo tem acho que 22 versões. Eu conheço duas aqui, de Juliana e Dom Jorge, que é um romance que narra o amor que Juliana tem pelo seu primo, Dom Jorge, né? E Dom Jorge chega para Juliana para dizer que vai se casar, não com ela, né? E aí ela chama ele para comemorar tomando um copo de vinho. E ele diz: o que é que puseste nesse vinho, Juliana? Que a minha vista está turva, eu vou ter veneno. Se você não casar comigo, com ninguém você vai casar. Em alguns exemplares ela é presa depois pela polícia, que eu acho que eu tiro um pouco da poesia da história, né? É trágico mesmo, né? Antonino é um romance, por exemplo, que tem em Alcaçuz. Antonino. Papai, eu vim te dizer, papai, vou lhe contar. Matei o pavão do mestre e o senhor tem que pagar. Matei o pavão do mestre e o senhor tem que pagar. Ele mata o pavão do mestre sem querer e o pai vai dizer: quanto é que custou para eu pagar? Não precisa pagar nada não. O mestre diz isso. Gente, perceba a tragédia disso. Eu sou professor, mas o professor diz isso. Não, basta mandar ele para a aula amanhã. E quando o menino vai para a aula, ele mata o menino, Antonino. O mestre. Aí o pai, para se vingar, vai para a casa do professor, mata o professor, a mulher e o filho. Quer dizer, é tudo dessa maneira. Mas é tudo tão poético, as melodias são inspiradoras, né? Então, o único romance que eu sei que é um romance que tem morte, mas que não é tão triste, é o da Bela Infanta. Romance da Bela Infanta, que olha o teu, Bela Infanta, né? Filha do rei. Ela diz para o rei: minha filha, você não vai se casar? Não, minha paixão é fulano, que nas diversas cidades tem um nome diferente. E esse fulano é um aldeão, casado. Aí o rei faz: não se preocupe. Aí manda a ordem para ele matar a esposa, para poder se casar com a Bela Infanta, filha dele. É a ordem do rei, ninguém vai deixar de cumprir. E ele explica para a mulher que ele vai ter que matar ela. E ela começa a se despedir dos filhos, se despedir das coisas da casa, sabendo que o destino dela é fatal. E nessa hora toca o sino e vai saber, a Bela Infanta caiu sem querer por um acidente, caiu do alto da torre e morreu. Essa morte é uma morte que não é tão... Quer dizer, ela é trágica, mas é a morte que veio para a felicidade de quem está lendo, ouvindo o romance. As excelências são cantos fúnebres, é de morte mesmo, porque elas são cantadas em momentos de velação. Você está velando um morto nas casas do interior, na sala ou no quarto. Aquela senhora vai lá, e geralmente são senhoras, lá no meio do Brasil, no centro do Brasil, tem São Gonçalo que canta, né? Também as festas, as festas não, o tipo de cantos fúnebres também de São Gonçalo, que são cantados por homens, mas aqui são mulheres que cantam. E elas cantam com a voz meio fúnebre, um canto que é para incutir no morto o medo da morte e facilitar a sua entrada no céu. E as excelências, não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa curiosa nelas, que tem um elemento na poesia que ele vai de 1 a 12. Então você tem, por exemplo, uma espada de dor em meu coração passou, trespassou Jesus no peito a sua mãe, sentindo dor, 2 espadas de dor, né?
Ô, meu pai, eu vou para o céu. Essa eu estou usando num quarteto de cordas que eu estou escrevendo nesse momento. Meu pai, eu vou para o céu, um anjinho vai me levando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando. Meu pai, eu vou para o céu, 2 anjinhos vai me levando, 3 anjinhos, 12 anjinhos. Nisso a noite vira, né? Se ela cantar 4 excelências, já dá 3 horas de... Mas são melodias assim que têm um significado. Elas carregam uma energia muito, muito intensa, né? Dessa coisa desse rito de passagem. E é muito forte. Então eu gosto de aproveitar isso aí, essas... E foram os romances que me levaram a Ariano, de certa maneira. Porque quando eu fui escrever a Missa de Alcaçuz, eu fiquei pensando, como é que eu posso, além de usar ritmos nordestinos na construção da orquestra, como é que eu posso fazer uma referência à cultura popular do meu estado, Rio Grande do Norte? Então eu pensei em colocar as melodias dos romances de Alcaçuz, mas assim, elas são como filigranas na partitura, você mal consegue perceber quando você escuta, não é? Mas aí essa obra foi escrita para gravar, para criar esse CD para comemorar os 30 anos do Madrigal da UFRN, na época o coral mais antigo em atividade no estado do Rio Grande do Norte. Hoje, agora em 2026, vai fazer 60 anos. E eles mandaram uma fita para Ariano Suassuna e Ariano Suassuna gostou e escolheu 5 trechos dessa missa para fazer uma espécie de cantada do reino que ele usava numa cavalgada lá em São José do Belmonte, onde aconteceram as coisas da Pedra do Reino, que é o grande romance de Ariano Suassuna. Eu fiquei muito feliz, eu não conhecia, mas em 99 ele veio aqui nessa sala, como o Carlos Dito falou, naquele cantinho ali tinha uma mesinha, fila enorme aqui, governador do estado, todo mundo aqui na fila. E quando chegou a minha vez de eu pedir o autógrafo, ele levantou-se e me deu um grande abraço, disse que comentou isso aí. Escreveu uma dedicatória muito, muito carinhosa, dizendo que queria prestar uma homenagem ao meu trabalho, inserindo no romance que ele estava escrevendo 5 trechos dessa missa, né, escreveu aqui na capa do romance. E realmente ele cumpriu o que fez póstumamente, mas ele cumpriu, né? Então foi esse meu encontro, que foi o primeiro de uma série de outros encontros. Sempre que ele vinha para cá, a gente acabava se encontrando. E eu acabei, ele assinou as minhas obras, as obras dele que eu comprava e tudo e tal. E a gente conversou bastante sobre essa questão dessa estética harmônica. Então, a Missa de Alcaçuz, ela foi esse ponto de partida para esse verdadeiro caminho meu do armorial, que eu resolvi evoluir. Resolvi ir mais longe, além das características básicas do repertório tradicional da música armorial. Como que eu fiz isso? Eu imaginei que eu poderia incorporar as ideias de Ariano Suassuna, elementos que me chamavam a atenção na música moderna, na música do início do século XX, coisas que Ariano não se sentia atraído por isso, porque eram coisas modernistas que afastavam da tradição, se afastavam nos afastavam do nosso comportamento tradicional, da nossa cultura, porque eram mais universalistas. Mas eu queria pegar o que havia de melhor, não é? Então, tentando não ser tão técnico, mas assim, eu peguei do serialismo de Schoenberg, que foi lançado em 1923. Não gosto de música serial, é uma música muito insípida, não gosto, ela é muito sem gosto. Mas assim, a noção que ele propôs foi de ordenação das notas musicais como base para as escolhas que o compositor fazia. Eu gostei disso, peguei isso. Do minimalismo de Steve Reich, que é uma música repetitiva, o pessoal de dança usa muito, mas eu gostei da ideia de pequenos gestos que se repetem com pequenas mudanças, e isso eu incorporei também no meu discurso. A assimetria de Stravinsky, de peças como a Petrútica ou da Sagração da Primavera, em que os compassos se sucedem em tamanhos diferentes, então você é surpreendido na coisa do pulso, não é? E aí eu incorporei isso aí também. E a assimetria e a politonalidade. A música tem um tom, vocês sabem disso. Qual é o tom dessa música? Está em sol maior, está em dó maior. Pronto. Stravinsky propôs criar músicas com tons superpostos, o que gera uma ambiguidade no ouvido, mas é uma novidade. Isso tratado de forma dramática é bastante interessante. Eu trouxe
para esse discurso também, essa minha nova visão do que seria a música armorial. E aí, disso desencadeou um processo de criação de um novo olhar. E aí eu me associei a um grande maestro, grande intérprete de Campina Grande, chamado Vladimir Silva, que é o coordenador do curso de música da UFCG, para criar um projeto chamado NAMP, New Armorial Music Project, em inglês, porque a nossa ideia era levar essa semente plantada por Ariano para o mundo. Fazer estreias de obras aqui, criar obras dentro dessa estética, mas que ganhassem, que saíssem além das fronteiras do Brasil, levando essa noção de como a nossa cultura pode gerar uma obra de grande porte, obras interessantes. Então, eu crio as obras e Vladimir interpreta. Ele é regente do que eu considero um dos melhores corais do Nordeste, talvez do Brasil, o Coro de Câmara de Campina Grande. E é um excelente tenor. Então, o NAMP é hoje, em termos de composição, é o meu projeto. É o projeto onde a gente está investindo, é um projeto pessoal, de investimento próprio, não tem subvenção de ninguém, de nada, mas a gente usa esse projeto para levar para outros países as coisas que a gente cria. A gente faz isso há muito tempo, mas em 2017, a Missa de Alcaçuz eu fiz uma versão depois dos 20 anos, para comemorar os 20 anos, para piano, percussão, solistas e coro, e nós fizemos a estreia no Carnegie Hall, em Nova York, que é o lugar onde qualquer compositor do planeta gostaria de fazer uma estreia, e eu fiz uma estreia mundial dentro do Carnegie Hall em maio de 2017. Isso foi o ponto onde a gente consolidou o projeto NAMP, projeto da nova música armorial. E é isso que eu tenho feito até hoje. Ou seja, a Missa de Alcaçuz evoluiu para a primeira sinfonia, Adão, que tem poemas de Ariano Suassuna para o coro, depois evoluiu para a Paixão, segundo Alcaçuz, que foi estreada em 2014, o ano que Ariano nos deixou. Eu vou pedir para vocês agora licença para passar um filme. Esse filme tem 9 minutos e tem como uma espécie de degustação de alguns trechinhos, de alguns segundos, de músicas que eu achei que mereciam uma certa atenção, porque tem a ver com esse universo das coisas que eu falei, mas são música, né, gente? É melhor do que ficar ouvindo a pessoa falando. Então, aí. Danilo Gonais é um músico da mais alta importância para o nosso país. Eu ganhei de presente de Danilo Gonais uma missa composta aqui no Rio Grande do Norte. Essa missa é tão bonita que eu escolhi 5 motivos dela, 5 temas dela, para fazer como uma espécie de cantata Pedra do Reino, que é tocada lá todo ano na cavalgada.
Rio Soberbo, que também tem um documentário, tá? Sobre essa obra, o Cássio falou sobre Castro Alves, né? Esse é Vladimir Silva, estava regendo Cachoeira. Já é uma referência mais para o choro, para o samba, que também eu gosto de essa coisa desses gêneros mais urbanos, mais tradicionais, antigos. Eu gosto também de incorporar, além dos romances também.
Isso é a Orquestra Sinfônica Filarmônica da UFRN. E Madrigal da UFRN, que gravou isso aqui, em Roma. Esse primeiro movimento do Regina Coeli é baseado no Baião e Maracatu. E aí, em 2014... Obrigado. Aí, em 2014, vocês viram aqui um pedacinho da Paixão segundo Alcaçuz, que eu acho que é a obra que condensa, sintetiza o que eu penso como compositor. Eu estava no ensaio em Campina Grande com o coro de câmara, quando veio a notícia de que a Ariano tinha deixado a gente. Foi uma tristeza. Eu estava muito a fim de que ele conhecesse essa obra, que, de certa maneira, tem a ver com a semente que foi plantada na minha história por ele, né, alguns anos antes. Então, mas continuamos a levar isso mundo afora, e é nisso que eu acredito, é isso que eu vou continuar fazendo enquanto eu tiver força. Obrigado, gente. Alô, Danilo, parabéns pelo seu belo trabalho, e aquilo que eu coloquei, não é? Como é aí que o movimento armorial permanece vivo, né? Porque o que você chamou de estética, a poética, permanece viva. Quer dizer, começa ali com o quinteto armorial, né? Com a orquestra armorial, você certamente deve ter recebido uma influência muito grande, Zoca fez muito isso, né? Ariano cantava os romances para Zoca, e Zoca fazia transcrição para as partituras do quinteto. E é isso que na música está aí, a prova mais do que evidente de que o movimento armorial continua vivo. Então vamos passar um pouco a palavra agora para Inês, e aí eu vou aproveitar o seguinte: você falou da missa e como Ariano pegou partes da missa, não, acho que está bom, partes da missa para a cavalgada à Pedra do Reino. Não sei se todos aqui conhecem essa cavalgada. É uma cavalgada que é feita anualmente lá em São José do Belmonte, Pernambuco, né? No final do mês de maio, que foi uma cavalgada criada por uma associação de moradores de São José do Belmonte para homenagear e inspirada no romance da Pedra do Reino. Então eu vou pegar esse gancho, porque a Inês tem um filme, inclusive, um documentário sobre a cavalgada a Pedra do Reino, né? Foi quando também Inês começou a ter um contato mais direto com Ariano. Ela vai contar um pouco essa história. E aí pode ser, talvez, o cantador não deixa, né, o mote para o outro. Então, Inês, e depois a gente arremata tudo isso. Obrigada, Carlos. Bom, gente, boa noite para todas e todos. Mais uma vez, assim, como disse Danilo, né, uma honra realmente estar aqui. Eu tive esse privilégio de participar de outras mesas também, com sempre Carlos Newton me dando essa oportunidade e Regina Godoy, né, fazendo essa exposição belíssima e necessária, e tomara que consiga rodar por todas as cidades brasileiras, né, porque é uma coisa impressionante, assim,
a obra desse gênio, né, nosso grande defensor da cultura brasileira, Ariano Suassuna. Então, começando, eu estava fazendo, eu fiz uma excursão por algumas cidades do Nordeste, inclusive nós estivemos aqui em Natal, em 98, com Arlete Salles e Laura Cardoso, e grandíssimas atrizes maravilhosas. E na última cidade, que era Recife, Ariano, que era muito amigo de Arlete, foi assistir o espetáculo. E eu fiquei completamente... Eu ainda cheguei a perguntar, gente, que Ariano Suassuna veio aqui? Inês, só tem um Ariano Suassuna, né? O autor do Alto da Compadecida. Eu falei, que presente, né, para a gente ali. E ele chegou no camarim e falou... Eu dividi o camarim com a Laura Cardoso. E eu fiquei muito encantada. Foi ele, sua esposa Zélia, Dantas, seu filho, e sua nora Denise. Eu fiquei muito encantada com ele. Quando eu voltei para o Rio, que foi a última cidade que nós tivemos, foi Recife. Quando eu voltei para o Rio, eu comecei a ler tudo, e aí eu lembrei. Isso foi em 98. Em 87, no ano que eu me formo como atriz e começo a trabalhar, trabalhei com um grande mestre chamado Aderbal Freire Filho, que nos deixou ano passado. Ele contava nos ensaios que na década de 70 ele presenteava os amigos com o romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. E a gente não sabia nem que Ariano escreveu lá, imagina, a gente sabia das peças, da dramaturgia, mas não que ele também era um romancista, né? Por pura ignorância. E Aderbal falava, não, gente, tem esse romance, e eu consegui achar num sebo. E não li. Eu estou falando até de 87 porque é uma data muito, muito simbólica para mim, porque em 87 foi o ano que Ariano escreve As Conchambranças de Quaderna. Essa peça me fez virar diretora de teatro, né? Que é onde começamos com a Companhia Omondé, como o Carlos aqui disse, que está fazendo 15 anos esse ano. Então, ele escreve, depois de um hiato de 21 anos sem escrever dramaturgia, Ariano escreve, então, As Conchambranças de Quaderna. Mas isso em 87, eu mal sabia que ele tinha escrito um romance chamado Romance da Pedra do Reino. Eu comprei num sebo e deixei guardado, não li. Em 98, quando eu estive nessa peça, fazendo esse espetáculo, que eu conheci, eu voltei ao romance, e comecei a ler esse romance. E me abriu, gente, assim, era como se... Não sei nem explicar, gente, não tenho nem palavras para explicar, assim, a profundidade que foi aquilo e toda a obra. Parecia que era uma... Porque um pouco é quase uma autobiografia também, um pouco, aquele romance ali, mas o mundo se desvendava, assim, diante dos meus olhos. E aí, em 99, aí eu pergunto... Com isso tudo, né, as coisas vão acontecendo, me cai também no colo a revista Bravo, que tinha Ariano na capa dessa revista, como o imperador da Pedra do Reino, nessa festa cavalgada da Pedra do Reino, que acontece ainda até hoje, última semana do mês de maio, em São José do Belmonte, a 30 quilômetros de São José do Belmonte, né, na Pedra do Reino. Já tem 30 anos, 30 e poucos anos, já essa festa? Acho que a primeira foi em 93, se não me engano. 93. Enfim. E aí eu liguei... Um pouco mais de 20 anos, né? Liguei para essa associação e falei lá de São José do Belmonte, vocês têm um vídeo, eu gostaria de ver, eu estou pesquisando sobre Ariano Suassuna e eu queria conhecer. Não, nunca ninguém veio filmar. Eu falei, eu posso filmar, por isso que eu fiz o documentário. Eu falei, eu posso filmar, se eu quiser? Pode. Aí eu consegui convidei 5 meninas, foram fazendo estilo, foram fazendo câmera, foram fazendo som, enfim, e nós fomos para lá para filmar. E antes eu tive, mais uma vez, um privilégio, uma honra de ter o Ariano Suassuna como narrador. Estive em sua casa em 99, foi quando eu conheci Carlos Newton, e sua esposa Silvia Maciel, que é professora, psicóloga,
E eles estavam com um bebê recém-nascido. Não, já tinham mais um. Heitor nasceu em 99. Né? 99. Heitor tinha eu só meses. Eu sou péssimo em matemática. Eu falei 93, mais de 30 anos. Ah, né? mais de 30. Mais de 30. Não, você falou mais de 30. Da Cavalgada, eu falei 20. Da Cavalgada. Sim. E Ariano me apresentou Carlos Newton, assim, isso aqui é Dom Carlos. Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. E hoje eu tive até uma comprovação disso. Porque tivemos um embate, assim, que o filme de Guel Arraes, o primeiro, o Alto da Compadecida 1, eu tinha certeza que ele tinha sido lançado em 2001. Porque Guel, eu lembro que eu fiz o primeiro festival Ariano Suassuna lá no Rio de Janeiro, e Ariano foi dar uma aula, espetáculo lá, e imagina, numa casa, 1.200 pessoas aqui assim, foi uma comoção, e Guel me ligou para pedir um lugar, para que eu reservasse um lugar para ele. Então eu falei, claro que ele ainda não tinha lançado o filme, imagina, ele não tinha lançado o filme, pedir para reservar um lugar. E Carlos falou, não, esse filme foi lançado em 2000, a série em 99, filme 2000. Eu falei, Carlos, dê um Google. Eu sei porque o Guel me pediu e Ariano estava ali, ele falou, foi lançado. Eu dei o Google, o filme, gente, foi lançado em 9 de setembro de 2000. Ou seja, não discutam com o Carlos sobre Ariano Suassuna em hipótese alguma, porque vocês sempre vão sair perdendo, porque Ariano disse isso. Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Então, assim, então eu conheci o casal e tudo, e fiz o documentário. Fui lá fazer esse documentário. Esse documentário, há 2 anos atrás, ele foi reestruturado, né, pela equipe de Regina Godoy, e foi passado no dia 18 de outubro de 2022, se eu não estou enganada, há 2 anos atrás, né, 2022, lá na Exposição de Brasília. Fizemos uma nova edição, enfim, depois ele foi passado também no CCBB do Rio de Janeiro, então ele voltou a circular aí, que bom. Mas a partir daí eu continuei produzindo eventos com Ariano, fiz no SESC um encontro com Ariano Suassuna e fui coordenadora artística dos 80 anos lá no Rio de Janeiro, onde ele deu uma aula inesquecível no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E que Carlos estava lá, assistiu nessa aula. E logo depois disso, quando eu comecei a dar aula e dirigir na CAU, o lugar onde eu me formei, lá no Rio de Janeiro, a Escola de Teatro, e eu fui convidada para fazer minha primeira direção profissional. Eu já tinha feito 8 direções, assim, em escola, já dava aula há 3 anos, e aí me convidaram. Eu falei, pode ser o que eu quiser? Pode. Fui ao Recife, falei, Ariano, eu quero que a minha primeira direção profissional seja um texto seu. Aí ele falou, monte a pena e a lei. Eu falei, não, todo mundo monta. Eu quero alguma coisa que nunca, né, muito, enfim, no alto da minha petulância. Eu falei, não, eu queria fazer alguma coisa inédita. Você não tem nada guardado? E ele falou, olha, eu escrevi uma peça em 87 que foi montada uma vez ou 2, até acho que 2 vezes. No Recife, por 2 grupos, né, diferentes amadores do Recife. O primeiro foi o Lúcio Lombardi, né? Lúcio Lombardi, foi um grupo. Mas ficaram pouco tempo também. Em temporadas, enfim, locais. No Nordeste, mas no Sudeste era inédita ainda. Era. E aí eu falei, e são 3 textos que compõem essa obra dele. E ele falou, escolha 2 histórias, porque senão vai ficar muito longo também. E eu escolhi a segunda e a terceira, e depois, acho que ano retrasado, se eu não estou enganada, o grupo de São Paulo, chamado Os Fofos em Cena, montou a primeira versão, com direção do Fernando Neves, que montou a primeira história. Ele montou a primeira história e nós montamos, então, em 2009, a segunda e terceira história. E foi um sucesso estrondoso, assim. Ariano, a partir daí, ele não só me deu essa minha primeira direção, como ele me deu uma profissão de diretora. Eu virei diretora por conta dessa peça. Eu construí um grupo de teatro por conta dessa peça. O nosso grupo se chama Companhia O Mondé, em homenagem a uma fala que tem no texto das Conchambranças,
onde um momento lá, Frei Roque chega para uma personagem, Dona Júlia, e fala: Dona Júlia, a senhora estava no Mondé, o Mondé ali como na confusão, numa armada, e aí a gente acabava o ensaio, cadê esse Mondé barulhento, né? Onde é que o Mondé vai beber hoje? Onde é que a gente vai para o bar e tal? E aí ficou o Mondé, e falei, gente, também, de uma certa forma, é uma homenagem para Ariano. Então, a gente começou assim, nos 10 anos de grupo. Carlos, depois de seu encantamento, né, Ariano cantou-se em 2014, eu também estava ensaiando, quando o Carlos me ligou, falou, olha, nosso amigo, né, que ele tinha tido o segundo AVC, e eu consegui, eu estava ensaiando uma peça, eu estava dirigindo um espetáculo de Fábio Porchat e Mia Mello, e em 3 horas o Fábio conseguiu uma passagem para mim, não de graça, evidentemente, eu paguei essa passagem, mas assim, ele conseguiu, ele viabilizou uma passagem para eu vir para o Recife e, de uma certa forma, me despedir de Ariano. Mas aí, nos achados, né, ali de Ariano, Carlos encontrou uma outra peça que também foi pouco montada na época, né, a Alto de João da Cruz. Essa praticamente não teve montagem, só a montagem estudantil, uma apresentação. Uma apresentação. No Festival de Amadores. E Dantas Suassuna, seu filho, artista também, presenteou a Companhia Mondé, que estava fazendo 10 anos de grupo, com esta peça, e nós montamos. Foi a última peça, inclusive, montada no Teatro SESI, antes da pandemia, que logo depois parou tudo. Nós montamos, ficamos um mês em cartaz, depois a gente ainda fez uma versão online, né, gravada, e depois nós voltamos com essa peça, e espero ainda continuar percorrendo, porque é um Fausto nordestino, uma peça belíssima. E quem faz, inclusive, é um ator paraibano, José Vendo, que é da companhia há 15 anos. Nós também temos um ator ipuerense na companhia de Ipueiras, aqui, o Júnior Dantas. Então, sempre assim, né, tem uma coisa muito que Ariano, ele sempre, essa questão que o Carlos trouxe, né, no começo, mais ou menos isso que você perguntou, né? O que faz a gente se interessar pela obra dele, né? Mesmo o movimento armorial, né? Que parte mais, a grosso modo, né? Sair do popular, parte do popular para se tornar também uma arte erudita, mas não anulando o que o povo faz. E Ariano, ele tem, eu lembro de uma aula que ele deu, onde ele coloca um cartaz assim, que é Brasil, 500 anos de arte. E ele diz assim, né, que desde o começo, desde quando os portugueses invadiram o Brasil, já existia arte indígena, né? Então, em um teatro de máscara, porque ele também respondia essa pergunta quando perguntavam: o teatro nasceu na Grécia? E ele falava: bom, para mim, o teatro que nasceu na Grécia foi o teatro grego, né? Porque o teatro italiano nasceu na Itália, o teatro brasileiro nasceu no Brasil, e da gente também não diminuir a importância que os indígenas tiveram, né, que já tinha tudo, já tinha um teatro de máscara, já tinha música, aí depois os africanos também vieram com uma contribuição. E isso, eu fico pensando que essa coisa do popular, erudito, né, ampliando para uma coisa maior, e na continuidade desse movimento armorial, na continuidade da poética de Ariano Suassuna, como bem falou Carlos, eu sinto que é a gente não parar de escutar essas culturas todas que nos formam, né, que nos formaram, que tem, né, na sua primeira geração, digamos assim, né, os portugueses, africanos, indígenas, depois italianos, japoneses, espanhóis, enfim, tudo que forma a gente, né? E ele sempre diz que ele não tem nada contra as outras culturas, né? Ele não quer que as outras culturas anulem a nossa, que a gente tem que realmente saber do valor e dar valor e ver como a nossa cultura é rica. Então é claro que quando ele ouvia os cantadores, quando ele, né, ele viu Mamulengo, a primeira peça que ele viu, né, foi de Mamulengo, que ele cita, quando ele vê assim como
como essa que você trouxe muito bem, a questão da tradição oral também, como isso nos forma e como isso tem que ser contínuo. Então, eu acho que tem que ter essa escuta, ficarmos atentas e atentos a que todas as culturas nos formam, e a gente, então, assim, e não tem problema nenhum a gente gostar de outras culturas, sem que isso, né, massacre a nossa e nos achate, né, como ele fala, assim. Então, enfim, que mais que você falou? Deixa eu fazer uma... a gente tem aqui até imagens das tuas montagens, mas deixa eu só... porque Inês está sendo muito modesta. Inês, ela, além de ser uma grande atriz, uma grande diretora, é uma grande cantora, viu, Danilo? E nesta aula dos 80 anos de Ariano, ela cantou no Municipal com um grupo de música armorial, o Gesta. Quer dizer, para você ver como... você deve conhecer. Então, você vê, tem Danilo aqui, o Gesta no Rio. Então, você tem várias. Isso é uma coisa que a gente até perde um pouco a dimensão, né? Como essa música armorial, ela inspirou grupos em vários lugares do Brasil. Então, na época, o Gesta tinha lançado o primeiro disco, né? E Inês cantou no Municipal, nesta aula que Ariano fez dos 80 anos, que foi um negócio assim... a gente, às vezes, para assim, fica pensando, como é que isso não foi filmado? Aliás, foi, mas não profissionalmente, não é? Porque o Teatro Municipal do Rio lotado. Ariano fez uma aula espetáculo com o grupo Gesta e Inês Viana cantando com o grupo Gesta. Né? As músicas dele de Capiba. As músicas dele de Capiba. Né? Foi um negócio assim. Foi uma semana de atividades, né? Uma semana, a Semana Armorial, que foi coordenada por Inês, a coordenação artística da semana. E a produção da Sarau, a agência de cultura. E a produção da Sarau. Eu tive, inclusive, a honra de ter participado, fiz palestras lá, né? Participei também, fiquei uma semana lá no Rio, né? E foi um negócio assim, esta aula nunca vai sair da minha cabeça, porque não sei quantas vezes Ariano foi aplaudido em cena aberta, né, nesta aula, né? As pessoas ovacionando isso num domingo, né? Num domingo, acho que final da manhã, início da tarde, né? Um domingo, Teatro Municipal lotado. Mas aqui, você pode passar, no final, você vai passando, que tem umas imagens, pode passar. Tem duas imagens aqui, se tiver tempo eu volto, pode passar. Que eu posso voltar para falar um pouco dessa origem do teatro de Ariano. Pronto, mais um pouco, mais. Pronto, aqui, antes. Aqui é a montagem de Inês das Conchambranças, né? Se você quiser falar um pouco, Inês, montagem também muito bonita, porque eu digo sempre o seguinte, durante a década sobretudo na década de 80, 70, 80, muitos diretores, pelo menos em Recife, começavam a questionar Ariano, dizendo que o teatro de Ariano era um teatro muito fechado para a criação autoral do diretor, né? Porque Ariano, na verdade, é um teatro de tradição literária, o teatro de Ariano, né? Então você pega a peça e você lê a peça, né? Ela tem ali uma dramaturgia. E o teatro começou depois a entrar num caminho mais da figura do encenador como um autor, muitas vezes, do espetáculo. E havia muito embate nesse sentido. E até, como Inês dirigiu duas peças, é até interessante ela falar um pouco disso, até que ponto, se é que isso é verdade. Eu acho que não. Eu acho que no caso do teatro de Ariano, ele dá muita margem para a mise-en-scène, né? E acho que é uma prova disso são os espetáculos de Inês, que são espetáculos assim, não é missa de corpo presente, não, belíssimos, né? Esse espetáculo eu assisti 2 montagens no Recife e assisti a montagem de Inês no Rio, e é um negócio realmente, impressionante, né? A rapidez, o ritmo que ela consegue fazer na mise-en-scène com aquelas placas, os personagens entram, de repente os personagens saem. Eu queria que você falasse um pouco disso. E tem outra foto, Inês, quer ver? Tu fala um pouco do teu grupo, veja a próxima aqui, que é o grupo o Omondé. Pode até apresentar aí os atores, né, se for o caso. Exatamente. Essa é a primeira formação, né? Aí desse grupo ainda temos
Lá atrás é o Zé Wendel, não é? Tem a Vivi Câmara, que não faz mais parte do grupo. É o Zé Wendel ali. O Zé Wendel faz, a Débora Lan faz, o Diogo também não faz, o Leonardo Briço faz, Júnior Dantas faz, Iano Salomão faz, e nem Dani Barros e nem o Ricardo Souzedo. Aí entraram. O Luiz Antônio Forte, na verdade, ele já estava na produção, né? Então ele já fazia parte, ele só não está em cena, que também é da Umondé. Mas é um grupo. Mas, enfim, isso que você está falando para mim, na minha opinião, é totalmente contrário, porque justamente por ele criar essa poética, ele te liberta para você fazer, partindo sempre dessa premissa, né, do movimento armorial, dessa questão do porque todas as peças, eu acho que praticamente todas, né, são tiradas de folhetos também, né? 3 ou 4 folhetos que ele. Então, aliás, assim, gente, a matriz, né? Quando você falou, não sei se o público entendeu, a primeira história, a segunda história, a terceira história, é porque as Conchambranças de Quaderna é uma peça em 3 atos e os atos são independentes. Sim. Né? São pequenas histórias costuradas pelo quaderno. Pelo mesmo personagem, né? Então, você pode montar 2, você pode montar 1, né? Dependendo do tempo do espetáculo. Né? E o que nas Conchambranças, a gente escolheu montar o Casamento com Cigano pelo meio, que é a primeira história, e a segunda história é A Caseira e a Catarina, ou A Caseira e a Catarina, ou... O Processo do Diabo. O processo gente, deu branco. A Caseira e a Catarina, ou O Processo do Diabo. A primeira história é um vaqueiro que se corresponde com uma moça, que tem uma irmã, por carta. Quando ele chega na cidade, muito envolvido por uma aposta que 2 outros vaqueiros fazem, ele resolve, fala assim, olha, essa sua noiva não é bonita não, se eu fosse você eu casava com a outra, com a irmã. Só que a irmã também já está prometida e as 2 filhas iam casar, as 2 irmãs iam casar no mesmo dia, né? Com noivos diferentes, evidentemente. E aí ele resolve trocar de noivo. E o pai fica doido, porque vai perder dinheiro, porque ele é um vaqueiro rico, enfim. E aí o Quaderna, que nas Conchambranças, ele é um personagem pícaro, né? Ele é um personagem divertido, diferente do Quaderna da Pedra do Reino, que é mais soturno. Então, ele que resolve tudo, fazendo... Podia ser primo, Quaderna podia ser primo ali de João Grilo, né? Ele arma todas as confusões e consegue fazer com que os casamentos sejam feitos e tal. E tudo isso o pai perde 20 contos de réis, né? E uma junta de bois. E na segunda história, que é A Caseira e a Catarina, ou O Processo do Diabo, Ariano parece que leu uma notícia de jornal, isso é real, onde uma mulher pede para o diabo levar o marido dela porque ele está traindo. E, como o diabo não faz nada, ela vai ao juiz para que se intime o diabo, para ele vir se explicar por que ele não levou o marido dela até hoje. E aí o Quaderna se disfarça do diabo. E isso, até uma certa parte, as pessoas acreditam que ele, de fato, é o diabo. E depois, aí, vê que não é. Enfim, o Frei Roque que diz que não, desde o começo ele não acreditou, mas não, ele tem um momento que ele também acredita. E é uma confusão e é uma maravilha. Isso que Carlos está falando, de aparecer... Eram umas placas que eu usava, que assim, a cena terminava, ao invés das atrizes e dos atores saírem de cena, uma placa que vinha, assim, é um painel que eu estou aqui parada, esse painel me leva e deixa outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que ele tira, então parecia uma mágica. Quando ele passa, ele tira e deixa outra pessoa ao mesmo tempo. Um recurso teatral. Corte, né? Quase um corte do Era um corte, televisão, do cinema, né? Parecia um corte seco, parecia um corte e tinha hora que passavam 3 placas, tinha hora que passavam 2. E aí isso criava assim, essa sensação de mágica e de desaparecimento em cena. Então, isso foi... Ariano chegou a ver no Teatro Santa Isabel e no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, onde ele fez uma aula espetáculo também. Então, tanto a concepção quanto a história, tudo é completamente...
Isso que eu queria falar. Não, desculpa, isso que eu queria falar. Então, o que acontece? Ariano, quando ele essa poética, essa estética, o que ele quer é que todas as dramaturgias dialoguem entre si. Então, você tem a dramaturgia da luz, a dramaturgia do figurino, tudo conta uma história. A dramaturgia do cenário, né? O próprio texto, evidentemente. A música, né? A dramaturgia da música, a gente tinha nas Coxambranças uma rabeca e um violoncelo, para tentar fazer uma brincadeira simbólica de unir o popular ao erudito, né? E a direção musical do Marcelo Alonso Neves é... Hã? Tem um alfaia, aí, assim, o único instrumento... mas eles também têm uns chocalhos que eles tocam também, mas os músicos ficavam do lado, assim, e tocava rabeca e violoncelo. E aí, então essa estética tinha que dialogar. O que ele achava assim, que empobrecia de uma certa forma o teatro, sobretudo esse teatro que ele pensou, é de você usar, por exemplo, uma coisa muito folclórica, porque ele fala, não tem problema nenhum ter o folclore, mas o Nordeste não é só isso. O Nordeste é muito mais profundo do que você ter só, o Nordeste o que é? É fuxico. O Nordeste é o bonequinho do mestre Vitalino. Todos eles são lindos, são bem-vindos, mas não é só isso, né? É muito mais profundo, é muito maior tudo, né? E toda a criatividade que tem. Então, a gente... aí, o pensamento, assim, como é esse figurino que também vai contar essa história, mas sem ser uma chita, porque tudo que vinha do Nordeste, pelo menos no Sudeste, tudo que vinha era isso. Você botava uma roupa de chita, você falava assim, gente, isso é empobrecer uma cultura tão rica quanto essa. Uma cerca com as cascas de ovo, né? Ou como é? Uma cerca Exato, a cerca com casquinha de ovo, isso eu vi direto. O baiano. E falava, gente, não pode ser, não é só isso. Isso é, né? Então, tem que transformar, tem que entender o que está por trás disso. Então, tudo ali dialogava, assim, a luz, tudo, que é completamente diferente do Alto de João da Cruz. Porque o Alto de João da Cruz também é uma outra... a gente não sai da estética, mas por isso que eu digo, são milhões de possibilidades. São possibilidades infinitas de você montar Ariano Suassuna e condizente, condizente Ricardo, com... você pode passar. Condizente com o movimento armorial, né? Isso que ele cria, na verdade, é uma flecha. E essa flecha, ela jamais cairá, porque é isso, né? Danilo transforma de um jeito, e se outra pessoa, outra diretora, diretor, for dirigir já vai fazer de uma outra. For dirigir as Conchambranças, já vai fazer essa já é uma outra estética, já é uma outra... eu digo sempre, é de uma concisão, assim, a mise-en-scène de Inês é de uma concisão, por exemplo, eles pegam essas varas, na peça, bambus, no Alto de João da Cruz, tem um presépio. Então, Inês eles criam um presépio com essas varas e com os atores. É uma coisa linda, né? Jogam as varas e cria-se um presépio, né? Isso é muito teatral. E veja como o cenário é limpo, né? O cenário é exatamente. Limpo. Nessa peça, por exemplo, o cenário é como se como se o próprio elenco fizesse o cenário. Então, eles fazem o presépio, como o Carlos está falando, eles fazem a encruzilhada, eles fazem... que mais que tem? A cidade, eles constroem, com os corpos deles, eles constroem todo o cenário. Então, por isso que a gente só tem uma espécie de uma árvore de galho seco, que, dependendo também da luz, ela forma sombras que contam também a história, né, quando ele vai... estou com João Grilo na cabeça. Meu Deus, que vai transformando João da Cruz. Quando o João da Cruz vai virando João Sem Medo, porque assim, é um menino que também nasceu dia 25 de dezembro e ele não aguenta mais viver na pobreza. O pai sumiu no mundo, tá, ele com a mãe, e ele não aguenta mais, ele herdou a profissão do pai também. Ele é um carpinteiro, mas não aguenta mais viver naquela pobreza, naquela miséria, e tem uma namorada, mas ele abandona tudo e vai embora de uma vida melhor. Só que na estrada
ele encontra o guia, e o guia faz uma espécie de narrador do espetáculo, e o cego que faz o diabo, e eles então compram a alma dele, querem que ele venda, e diz, não, você vai ter muita riqueza, você imagina, você vai ser um homem muito poderoso aqui. E ele acredita nisso sem ter nada, eles prometem, mas não dão nada para ele, só que ele se acha, e ele muda para João Sem Medo, o nome dele, de João da Cruz, vai para João Sem Medo, e começa a fazer todo tipo de atrocidade. No final, e tem uma cena icônica, né, porque essa peça ele escreveu em 1950, 5 anos antes do Alto da Compadecida, e tem a cena do purgatório, como se fosse assim, uma semente, né, que ele tenha plantado para criar aquela cena do purgatório, onde aparece a Compadecida, de fato, só que aqui não tem a Compadecida. Então, o João Sem Medo, ele começa a fazer atrocidades, ele começa a passar por todo tipo, por cima da dignidade humana, ele começa a passar por cima do respeito pela outra pessoa, ele não quer saber, ele é um trator. E chega no final, ele vê que tudo isso realmente, de fato, assim, o bem maior que ele tinha era a família, eram as pessoas, era a namorada, e essas pessoas, já porque passa um tempo, essas pessoas já não existem mais. Então é uma peça, é arrepiante, é lindo e é uma lição de moral, e é muito atual, né? Eu fico impressionada porque ela é de uma atualidade. Então Inês, só sem te atrapalhar, quem tiver interesse, essa peça é uma peça, como Inês falou, de 1950, né? Era inédita até Ariano partir, nunca tinha sido inédita no sentido da edição do texto, né? E aí ela já está publicada, quem tiver interesse. Assim como as conchambranças, né? Assim como as conchambranças. Agora, ela, na verdade, é uma peça, ele escreveu 2 versões do Alto João da Cruz. Ele escreveu uma primeira, a de 50 não é propriamente a versão que foi encenada. Ele fez uma versão em 50 que é linda, toda em versos. Toda em versos. É quase como um poema dramático. Um poema dramático. Aí ele, percebendo que talvez assim, a pouca possibilidade da carpintaria, que a gente chama carpintaria teatral, ele acabou adaptando depois, ele reescreveu, né? Retirando e prosificando, digamos assim, a peça. E isso é uma coisa curiosa que a gente não sabe bem, eu nunca perguntei isso a ele, várias coisas que a gente não perguntou, porque, na verdade, a gente não sabe quando ele concluiu a escritura da segunda versão. Possivelmente é posterior à Alta Compadecida, e até 57, porque em 58 há notícias de uma apresentação estudantil, Teatro de Amadores da Paraíba, montou no Santa Isabel com a versão prosa, com Clênio Vanderlei, a gente imagina que é pelo texto do jornal, com Clênio Vanderlei, que foi o diretor que fez a primeira montagem do Alto Compadecida. E, curiosamente, a peça não logrou assim, muito sucesso, etc. Mas o fato é que ele tem 2 versões. Aí a gente, quando ele faleceu, eu fui chamado para fazer o inventário literário das edições, etc. Eu, olhando as 2 versões, aí o que eu fiz? Peguei a versão em prosa, coloquei no Teatro Completo, também foi editado o Teatro Completo, e ela sai também em livro, e guardei a versão em versos para a poesia completa, que vai sair no ano que vem. Porque, Ariano era uma coisa curiosa, ele não guardava, quando ele reescrevia uma peça, ele não costumava guardar as primeiras versões, ele destruía. Ele não gosta, ele tinha horror a esse negócio de crítica anedótica, né? Crítica genética. Eu não gosto de crítica genética. Ele destruía, então ele reescreveu muito as peças dele. Reescreveu muito. Uma Mulher Cheia de Sol, ele reescreveu 10 anos depois, etc. Então, o Alto João da Cruz, ele preservou. Então, ele sabia que ali, que aquela versão era uma versão importante, né? E aí, só para dar essa notícia, 2, 3 meses atrás, nós concluímos a poesia completa, né, que eu parti dessa versão, essa primeira que ele lançou aqui, é uma poesia reunida, né? Isso está esgotado há muito tempo. Isso que foi eu organizei isso aqui em 99 pela editora universitária. Aí eu parti da estrutura desta poesia reunida, refiz a estrutura do livro e enxertei os novos poemas, e coloquei o Alto João da Cruz, aí eu chamei de poema dramático, e coloquei na íntegra. É uma coisa lindíssima. É todo em decassílabos,
e tem uma passagem que aparecem 2 anjos violeiros cantadores, eles cantam romances em 7 sílabas. É lindo, né? E aí o livro está pronto, quer dizer, ele deve estar saindo no mercado em março, porque é um livro grande e caro, com policromia, manuscritos, etc. Aí as editoras hoje fazem fora do país, né, por conta do custo. Ele está sendo editado na China, então ele vai para a China. Ele vai eletronicamente, obviamente, aí ele é impresso na China e vem de navio. Então, geralmente, são 4 meses. Então, deve estar saindo em março. Então, você tem essas 2 versões. A versão do Alto João da Cruz que Inês montou, que é a versão em prosa, digamos assim, está em livros, vocês encontram em livros, está no Teatro Completo e está em livro. É um texto belíssimo, é quase como um Fausto sertanejo, né? E a versão do Alto João da Cruz em versos, né? Só para acrescentar a informação. Sim, perfeito, maravilha. E aí tem também... Tem mais uma foto? Eu mostrei a foto. Léo Brício com o Zé Wendel. Na hora, Léo Brício que fazia o guia, né, que é uma espécie de narrador, mas tentando convencer o pobre do João Sem Medo, aí ainda é João da Cruz, para vender sua alma ao diabo, ao cego. Essa foto foi quando nós apresentamos as conchambranças de Quaderna no Santa Isabel e fomos visitar a casa de Ariano. Aí estava toda, a Dantas está ali embaixo, Carlos Newton está ali também, está toda a equipe. Os músicos são os primeiros daqui, o rapaz e a moça, eles que eram os que tocavam. E aí estamos ali, ó, todo lado ali de Ariano, Zelinha, está todo mundo. Foi a primeira vez que o elenco foi à casa dele. O norte rio-grandense, o Júnior está aqui. O Júnior, esse está sentado de blusa verde, De Poeiras, né? De Poeiras. Tem mais? Será que tem mais ou não? Não, tem essa. Não, acho que acabou, né? Esse é o cartaz do... Volta só uma, por gentileza. Aí, esse é o cartaz, né, do Alto João da Cruz, que a gente... Na época da pandemia, inclusive, antes da pandemia, já estava tudo certo para a gente ir para um SESC em São Paulo, inclusive com aula de Carlos Newton, então uma aula espetáculo, que ele ia dar lá também, falando sobre... Não, aula de espetáculo também. E aí veio a pandemia e, assim, até hoje eles não... Porque eram várias peças, assim, acho que de Ariano Suassuna, que eles iam... Mas aí esse projeto ainda não voltou, mas certamente a gente vai chegar a São Paulo com essa peça também. E, bom, e isso, Carlos. Olha, tem os figurinos de... Isso aí é da montagem. Da primeira montagem, né? Das Conchambranças. Das Conchambranças. Aí é de Romero de Andrade Lima, que é um grande artista armorial. Que aqui na exposição tem alguns quadros dele são também. São figurinos que ele fez para a primeira montagem, que foi dirigida por Lúcio Lombardi, né? Mas, pronto, pode parar aí. O Roberto inclusive fez um estojo em madeira com esses figurinos, mais ou menos como as iluminagravuras de Ariano. Então é isso. Eu acho que a gente já chegou. Eu posso aqui. Encerrar com a... Sim. Você... Eu queria encerrar só porque nas Conchambranças de Quaderna, o Marcelo Alonso Neves viu um poema lindo, que está exposto aqui também, o Lápide, que faz parte de uma das iluminagravuras de Ariano, e ele musicou para a gente fazer a passagem do primeiro ato para o segundo ato. Então eu gostaria de cantar, se eu lembrar, mas eu vou lembrar assim. Deixa eu ver. Eu gostaria de cantar para vocês esse poema que eu acho tão lindo, essa música feita pelo Marcelo Alonso Neves e o poema de Ariano Suassuna. Ver se eu lembro, até tirar o óculos. Já estou nervosa, peraí, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não lembrar, eu tenho uma cola aqui. Vamos. Carlos, me ajuda. Quando eu morrer. Quando eu morrer, Quando eu morrer, quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado, fustiguem-lhe seu dorso alanceado.
com a espora de ouro até matá-lo. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo numa sela de couro esverdeado, que arraste pelo chão pedroso e pardo, chapas de cobre, sinos e badalos. Assim, com o raio e o cobre percutido, tropel de casco, sangue do castanho, talvez se finja o som de ouro fundido, que em vão sangue insensato e vagabundo tentei forjar no meu cantar estranho, a tez da minha fé ao sol do mundo. Obrigada. Muita emoção. Obrigada. É um soneto, né, belíssimo, que depois ele iluminogravou, está lá, faz parte das iluminogravuras, quando ele faz aquele trabalho de fusão da imagem com o poema. Então é isso, acho que é emocionante ouvir vocês dois, esse depoimento, né? Nós estamos aqui com 8h30 e nós temos o compromisso de 30 minutos para as perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, eu só vou contar aqui uma historinha para Danilo, bem rapidinho, não vou nem tomar um minuto. Quando eu voltei a morar em Natal, isso é uma coisa para você ver como essa questão do armorial foi tomando corpo e, né, foi crescendo, etc. Quando eu vim morar em Natal, novamente, eu morei menino, em 90, 91, 92, por aí. Zoca Madureira, o líder do Quinteto Armorial, criou um selo, né, o selo ancestral, e ele, era a época do CD, o CD estava começando a aparecer no mercado, e ele gravou, editou os 4 discos do Quinteto Armorial em CD. Mas ninguém conhecia isso, Danilo, ninguém conhecia. E aí eu estava, quer dizer, o Quinteto Armorial foi muito difundido nos anos 70, mas depois, por incrível que pareça, depois que o grupo acabou, nos anos 90, 10 anos depois, não se tocavam essas músicas nas rádios, né? Então, quando aparecia na televisão, eram trechinhos, né? Você reconhecia. Bom, enfim, aí eu andando aqui em Natal, no centro de Natal, tinha uma loja de discos, chama Aqui Discos, não lembro, uma das ruas aqui do centro. Tinha lá em Recife, tinha lá. Aí eu passando na Aqui Discos, eu vi um balaio de feira, assim. Todos esses discos, 1,99, uma coisa assim. 1,99. E eu olhei assim, eu comprei, rapaz, acho que foi uns 50 de cada. Passei quase 3 anos aqui em Natal, aniversário, eu dava um disco. O que disco é esse? Quinteto Armorial. Eu fui o maior, modéstia à parte, o maior garoto propaganda do Armorial aqui, fui eu. Eu dava, o que é isso? Na universidade, as pessoas... eu já ouvi falar e tal, isso é... E não vinculavam o Quinteto Armorial a um movimento maior. Alguns conheciam o Quinteto Armorial, isso não tinha internet, obviamente não tinha YouTube, não tinha nada. Hoje você vai e você escuta tudo, você vê tudo no YouTube, né? Ninguém conhecia. Se você não tocava na rádio, não tocava na memória, não ficava na memória das pessoas. Então, eu dava esses discos, todo aniversário, Quinteto Armorial. E foi assim, fui fazendo isso. Você vê, e hoje você já vê como isso está diferente, as pessoas conhecem, as pessoas já, né? Graças ao trabalho meritório também de vocês, né? Que pegaram essa semente e foram plantando e foram colhendo novos frutos, né? Desse movimento tão importante, a meu ver, para a cultura brasileira. Já tem mais de meio século de trabalho. Eu acho que mas ainda tem muito trabalho para fazer a gente, né? Porque eu ainda me surpreendo com, por exemplo, dentro da universidade você encontra nichos de jovens, assim, nem ser tão jovens, mas que conhecem pouco, é uma coisa muito importante, eu acho, em termos do que a gente do que a gente pensou, do que a gente achou, sonhou em vida, para se expressar como um artista.
É uma coisa muito importante. Eu sinto que a gente ainda tem estrada para fazer. Daí a importância de exposições como essas, que saem de uma cidade para outra, que congregam as pessoas para discutir, que chamam, né? Porque a gente tem que fazer isso. Então, é isso. Eu passaria então a palavra, se o público tiver perguntas para fazer sobre o que foi dito aqui, sobre a exposição, né? A gente está aqui. Não sei se todos já viram a exposição, né? Com calma. Né? A exposição ela é um recorte, obviamente, a produção é muito grande do movimento, é um recorte. E teria muita coisa para apresentar, não fosse a dimensão também dos espaços, mas a própria exposição é um recorte, porque a produção armorial é muito grande. Então, é necessariamente um recorte, que priorizou, digamos assim, historicamente, as duas primeiras fases, para contar um pouco a história do movimento armorial. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar, quiser uma curiosidade, alguma coisa assim dos trabalhos. João da Banda, músico potiguar, regente, né? Que fez, inclusive, um mestrado sobre música armorial, né, João? Boa noite. Carlos já me entregou, né? Me chamo João da Banda, sou lá do interior, lá do sertão de Seridó, Acari, Carnaúba. Então, Inês, direcionar para você. Eu estou diante de dois grandes, né? Dessa palavra armorial, desse grande movimento. Compositor Danilo de Guanais, o grande curador das obras de Ariano Suassuna, Carlinhos Newton, né? E, gente, que Carlinhos falou com relação aí ao meu mestrado. Veja bem, o meu projeto de mestrado seria Tonheca Dantas. E durante um ano eu fiquei sem escrever nada, porque o meu orientador, ele disse, não vamos por esse caminho aí. Como diz Ariano, não vamos por essa poética. E eu não aceitava. Aí Deus mandou Danilo Guanais, caiu do céu para João da Banda. Ele disse, por que você não procura Danilo Guanais? E nesse contato com Danilo, eu disse, Danilo, eu estou nessa situação. Ele disse, rapaz, e agora? Eu disse, o que é que você pensa? Eu digo, eu estou pensando muito eu estou lendo muito a questão do movimento armorial. Ele disse, rapaz, interessante, que Danilo já vinha fazendo esse trabalho, né? Desde a missa do Acaçuz. Gente, vejamos. Foi quando Danilo disse, eu vou escrever uma obra para o seu mestrado. Olha que riqueza, olha que presente. E eu estou vendo aqui, eu li Dom Pantero no Palco dos Pecadores. Ganhei de presente dos meus filhos quando eu estava fazendo a minha pesquisa de campo. Danilo escreve O Caprípede de Castanho. Olha aí, gente. Do segundo livro, se eu não me engano, é o 7º ou outro capítulo, né, Carlinhos? Eu não estou bem enganado. Você está mais certo. Mais certo, né? Você já leu recentemente, eu já li. Porém, gente, foi quando... É o 7º. Olha aí. É do segundo livro. E aí, Inês, o que acontece? Eu queria também ver a questão do quinteto armorial, conhecer as obras, né? Foi quando, através de Carlinhos, eu não o conheci porque estava no momento pandêmico. Eu chamo de Antônio Madureira, que é nosso conterrâneo aqui, nasceu em Macau, mas como ele chama. E foi assim. Zoca Madureira, uma riqueza, grande regente, diz, né, do quinteto armorial. Eu digo, agora sim eu estou conhecendo o meu Nordeste brasileiro. E aí foi quando, através de Sandrinho, que Sandrinho tocou no quinteto armorial, disse, João, rapaz, você vai ter que conhecer Carlos Newton. E eu, quem é Carlos Newton? Aí foi quando eu entrei em contato com o Danilo. Ele passa o contato de Carlinhos, mas primeiro faça a ponte. Aí ele fez a ponte com o Carlinhos. E nessa ponte, lá vai João para Pernambuco, lá para Recife, para entrevistar Clóvis Pereira, Maestro Duda, que também fez parte desse grande evento, e Zoco, conhecer Antônio Madureira. Mas, infelizmente, foi no momento pandêmico também, ele não estava bem, mas chegamos sim a fazer uma grande pesquisa, e através de videoconferência, né? Enfim. E eu me deparei com essas duas grandes figuras, desse grande movimento armorial. E o movimento ele não morreu, ele está vivíssimo, porque temos Danilo Guanais. E vem essa obra, O Caprípede de Castanho, a partir do quadrado mágico chinês. Danilo pega esse material, ele se apropria, não, acho que ele não se apropriou,
porque a soma das três horizontais, 3 verticais e das 2 diagonais daria 15. E a partir daí Danilo traz esse quadrado para dentro dessa obra. E lá vai João ter que ler Dom Pantera no palco dos pecadores. Aí eu comecei. Não foi assim, Danilo? E enfim, olha, uma obra, gente, que realmente ela não foi estreada ainda primeiro, foi um momento pandêmico, depois eu terminei o mestrado, Danilo se aposenta, mas a gente conversava agora, né, Danilo? No próximo ano, sim, Danilo, vamos ampliar essa obra, porque essa obra tem que ser estreada, porque além da riqueza, eu fui ler o Capripa de Castanho e essa questão dessa narrativa de Ariano Suassuna, Danilo, Danilo começa com a trompa, e eu vou entender esse solo de trompa, e eu vou lá para o Capripa de Castanho, eu começo a entender a obra a partir dessa contextualização que eu faço. Então, olha que riqueza nós temos dentro dessa poética armorial. E eu ganhei esse presente. E terminei o mestrado graças a esse grande compositor e esse grande curador. Ô, gente, João, você olha, para falar. Então, a música armorial deve muito ao Rio Grande do Norte, né? Porque sim, Antônio Zé Madureira, o Zoca Madureira, está aqui de Macau. Porque, na verdade, as pessoas já foi um movimento pernambucano. Não foi um movimento pernambucano. Ele, por acaso, ele é lançado no Recife, mas com a colaboração de artistas de muitos lugares. Se não fosse o Zoca Madureira, né, acho que Ariano sempre dizia assim, ele fez uma primeira experiência com a Orquestra Armorial, com Cucy de Almeida, né, e ele queria muito fazer um trabalho com um quarteto, né, primeiro um quarteto, depois um quinteto, quando entra o marimbau, né, e é graças a Zoca que ele encontra a música. Eu digo sempre o seguinte, Ariano ele era uma coisa assim genial e de uma generosidade enorme. Quando ele não executava, não realizava aquele tipo de arte, ele dava um caminho. Ele conheceu o Zoca, começou a conversar com o Zoca e eles encontraram ali o caminho da música armorial. Ariano disse, olha, é o romanceiro. Começava a cantar as excelências nos romances, e Zoca começou a... Tanto é que o primeiro disco do quinteto é do romance ao galope nordestino, né? O primeiro disco do quinteto. Então, o Rio Grande do Norte é uma riqueza enorme. A gente falou aqui, Danilo falou do Deífilo Gurgel. O Deífilo teve um papel importantíssimo aqui, né? Porque Deífilo, primeiro com Cascudo, né? Claro, Vaqueiros e Cantadores, o estudo. Depois eu não conheci Cascudo pessoalmente. Eu era menino quando morei aqui, depois não conheci. Mas eu tive a satisfação de conhecer 2 discípulos de Cascudo, Veríssimo de Melo, o Vivi, né, e Deífilo, que foi muito amigo meu. Inclusive, eu tive a honra de prefaciar o livrinho dele, os romances de Alcaçuz. Então, Deífilo era o romance de Alcaçuz. O romance de Alcaçuz já é o livro que Paulo Tarso Corrêa de Melo fez a partir, né, do romanceiro. Quer dizer, é uma coisa que não se esgota, né? Então, o Deífilo fez um trabalho importantíssimo de percorrer o estado do Rio Grande do Norte, gravando as cantadeiras, Dona Militana, e trazendo isso para cá. Né? Inclusive, o acervo, eu vi na casa dele o que são aquelas fitas cassete. É um acervo absurdo e que não está devidamente... Não, tá, porque fita cassete precisa ser transformada em partitura ou registro de alguma maneira para você ver, para você poder trabalhar. O trabalho de Deífilo Gurgel no Romanceiro de Alcaçuz foi muito importante, porque, por exemplo, eu dentro da minha casa, olhando um livro, eu tenho acesso, porque está escrito lá a partitura, ao romance como ele é. E daí eu posso cantar, depois incorporar isso aí e transformar em uma sinfonia, como acontece aqui, né? Que aparece aqui o Juliano Dongel, a excelência que eu cantei, Espada de Dor, está aqui na minha primeira sinfonia, Adão, que Ariano foi assistir em 2010, lá em Olinda, na sede de Olinda, quando foi apresentada lá no Mimo. Não é? Então é muito importante esse trabalho. Você precisa... Eu não sei como é que está isso. Às vezes eu me assusto, porque era muita coisa. Eu fiz um projeto há uns anos atrás, acho que não sei se foi para a Petrobras, eu me lembro. Foi num edital que apareceu, mas acabei não conseguindo, que era a criação do Cancioneiro Norte-Rio-Grandense a partir da transcrição de todas as fitas de Deífilo Gurgel. Isso nunca foi... Não, esse acervo, na verdade, está
quem cuida é o filho, um dos filhos dele. Deífilo teve vários filhos, né? A gente chamava ele de Deífilios, né? Deífilios, ele teve 9 filhos. Então, um dos filhos dele, Alexandre, está com esse... Mas ele até uma vez ligou para mim perguntando. Agora, o problema, eu disse a ele, é que esse acervo envolve direitos autorais dos cantadores, das pessoas que ele recolheu, né? Envolve direitos autorais ali. Então, acho que a dificuldade talvez seja por isso. Ele não pode publicar esse acervo sem autorização, porque Deífilo tinha o contato, tinha as amizades, etc. Mas hoje isso é mais complicado quando você vai trabalhar com os herdeiros. Entende? Então, é muito difícil. Nenhuma editora, por exemplo, ela publicaria isso sem os direitos. E aí é um trabalho assim, hercúleo, de você conseguir convencer as pessoas que ninguém vai ficar rico. Percebe? Eu digo isso porque eu trabalhei muito com antologias poéticas. É muito complicado. Carlos, é muito complicado. Nós temos mais uma pergunta aqui. Ó. Sim, pois não. Olá, não é nenhuma pergunta. Eu sou Diana Fontes, trabalho com direção cênica. Prazer imenso, Inês, te ouvir. Né? Tenho uma parceria com o Danilo há 31 anos, apenas. E eu peguei exatamente esse gancho aí de Deífilo. Falar um pouco de Deífilo, da generosidade de Deífilo, de todo o empenho, do quanto ele saiu por aí sozinho, catalogando tudo isso. Ele é tão generoso que teve uma época que eu também comecei, eu vim da dança, minha formação básica era dança, e muitas vezes começou a me incomodar a questão da dança, que às vezes deixa a gente muito enclausurada, né? A gente só pensa no exercício, no físico, no exercício, e muitas vezes a gente não consegue sair dessa bolha. E eu conversava muito, tive a oportunidade de conhecer Deífilo, era amigo da minha família, e eu conversava muito com ele, e ele brincava muito: você não me enlouqueça. Eu disse: Deífilo, eu preciso entender. E uma vez ele me cedeu esse acervo dele. Estude. Eu ia montar um trabalho e queria entender melhor, porque assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar. Voltando para Deífilo e para Ariano, eu vejo Ariano como um grande contador de histórias, né? Uma pessoa que, pela observação, ele catalogava, ele conhecia, ele pegava no ar, e com todo o imaginário dele, a criatividade dele, e essa generosidade, mais uma vez, né, de um grande curioso que conta aquelas histórias. Então, ele catalogava e contava histórias. E Deífilo foi aquela pessoa que saiu catalogando também, mas dentro mais de uma visão. Ele ia muito em cima da cultura popular, né? Da cultura popular em todos os sentidos. A cultura popular, não só o boi, não só pastoril, é muito maior, né? Como o Danilo falou, os romances, excelências e tudo mais. É tanta coisa. E assim, eu fiquei muito admirada com o Deífilo na época. Eu também não tive convivência com o Cascudo, mas tive com o Veríssimo, com o Deífilo, muito. E isso me ajudou demais. E com o Danilo, que a gente tem essa parceria, nessa busca, que para mim é como você pegar todas essas informações que você tem do mundo daqui, botar dentro de um liquidificador, que é você, processa tudo isso, e esse caldo é o que é mais autêntico. É armorial. Ou seja, é dentro do quê? Da sua própria identidade. Eu brinco muito quando eu estou dirigindo com as pessoas e digo assim: é como aquela criança que vai para o quintal dos outros, que é sempre mais bonito do que o seu. Então, ele se ilude, ele vai para aquele quintal, ele vê muita coisa, mas ele volta para o quintal dele, porque lá é onde está realmente a vida dele e a história dele. Ele traz aquilo tudo. Essa soma de tudo isso, para mim, é que é um grande movimento. Então, eu espero que ele continue, e que eu queria só registrar essa generosidade de Deífilo e de Ariano em ceder. E eu vi o Quinteto Armorial ao vivo, que eu morei a vida inteira em Recife, no Teatro Santa Isabel, estudante lá na Torrinha, mas eu estava lá para assistir. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigada. Lembrou muito aquele poema de Drummond, né, que fala, o final fala, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, né, que é essa coisa. Que o Ariano falava isso também: fale do seu quintal que falarás para o mundo, né, parafraseando Tolstói.
Sim, pode ser. Depende fecha que horas? Sim, mas até que horas a gente pode ficar? Porque tem um horário do... Não. Eu pergunto porque nos outros espaços a gente tinha... O Carlos até 4 da manhã, né? Gente, o Carlos pode ficar até 4 da manhã explicando para vocês cada quadro, tudo bem. Vocês estão com tempo? Boa noite, professor. Se o professor ficar até as 4, eu pago a cachaça. É brincadeira, gente. Boa noite, pessoal. Eu sou Matheus Francês, estudante da UFRN, estudante de música. Eu sou rabequeiro e sou violinista também. É muito interessante. Eu acho que não tem ninguém mais novo que eu. Estou na casa dos 26, então 98 eu nasci com tudo isso acontecendo, né? E com o Brasil, com essa coisa louca, já... E chegando aqui, eu vim de João Pessoa, minha mãe é do Pernambuco, da Zona da Mata, e meu pai é da Zona da Mata de João Pessoa. Então, minha avó brincou muito cavalo marinho, brincou muito a ciranda, brincou meus avós e tal. E eu entendi isso desde criança, né? Eu vivi essa coisa. E o movimento eu conheci dentro da universidade, eu não conheci fora da universidade, que é uma pena, né? Poderia ter conhecido fora da universidade, na rua. E estando na universidade, eu me senti na obrigação de trazer essa coisa também da rua, muitas das vezes, que é desconhecido dentro do meio acadêmico, né? As pessoas, elas às vezes vão buscar lá fora e, etc, e fica muito amplo, porque ela não tem aquela vivência e etc. E chegando no Rio Grande do Norte, vindo da Paraíba, eu pesquiso rabeca e estou nesse processo na escola de música, e aqui é um celeiro de rabequeiros, graças a Deus, tanto quanto o Pernambuco, tanto quanto a Paraíba, tanto quanto o Brasil. E pesquisando sobre o Fabião das Queimadas, e inclusive vai sair, eu já faço propaganda, né? Vai sair um disco aí meu com músicas autorais e falando sobre o Fabião e todos os mestres. Sobre música e também sobre teatro, professora e professores. Até onde vai o limite? Até onde é o limite? Quando eu pego um compositor ou uma obra já consagrada ou um movimento que já tem algo delimitado, né? Eu não posso... A coisa já foi inventada, já foi criada, já nasceu, então... É muito difícil, eu estava conversando isso com os meus amigos, é muito difícil a gente inventar a roda, né? A roda ela já foi inventada, então é muito difícil alguém criar algo novo. E isso é algo novo, pelo menos para mim, né? De 26 anos, isso é algo novo. E eu descubro algo novo a cada dia quando eu leio professores, quando eu leio sobre a pedra, quando eu leio sobre os cavalos marinhos, e etc. Até onde é o limite da escrita, por exemplo, quando o professor pega a obra e eu vou delimitar aqui, eu vou fazer isso, eu não posso sair disso. Baseado nesse estilo, até onde vai o limite da criação baseada em algo que já está sendo criado. Não sei se está dando para entender, professor, se está tão... Você responde, Danilo? É isso, muito obrigado. Eu acho assim, como é mesmo? Matheus, eu acho assim, eu acho que em criatividade e criação não tem limite, não. Você precisa definir. Eu gastei um bocado de tempo para definir o que é que eu queria. Eu tentei mostrar nas minhas palavras e deixei que a música falasse por mim. Mas assim, eu acho que o que você precisa ver, onde é que está o que lhe toca, o que lhe chama a atenção, e use. Você pode fazer de diversas maneiras. Você pode simplesmente reproduzir, deixar que essa reprodução tome conta de você para você começar a improvisar. Você pode escrever, a partir do que você escrever, você desenvolver um tratamento erudito, digamos assim, pensado, articulado em cima do que você vai escrever, mas nunca pense em achar que tem um limite. Eu não sei se a sua pergunta tem a ver com o que está existindo já, ou se você querer usar, né? Aí é outra coisa, a questão de direito, esse tipo de coisa. Eu acho que a arte armorial ela é feita a partir de uma fonte que não é uma fonte
propriedade de ninguém, ela é propriedade de uma cultura coletiva. Eu não posso pensar que o pastoril, eu até me assusto quando você me informa isso, que, por exemplo, uma recolha de Deífilo Gugel em um determinado lugar, os filhos de quem cantou estão querendo, porque na minha cabeça isso não tem cabimento, é uma tradição oral, eu aprendi da minha avó, mas agora é minha, o direito é meu, eu quero dinheiro para poder você publicar isso. Eu fico imaginando Mário de Andrade, quando veio aqui, passou o Natal e o Ano Novo aqui em Bom Jardim, ali perto de Nisa Floresta, 1928, o Natal, e foi-se embora aos prantos em 1929, depois do Ano Novo, aos prantos, porque, meu Deus do céu, no São Paulo não tem isso. Ele não tem um Chico Antônio coqueiro cantando, improvisando, e ele... Eu, quando leio O Turista Aprendiz, que é o nome de um do poema sinfônico que eu coloquei para aqui, para vocês ouvirem, trechinho, quando eu li o poema Aprendiz, e até hoje, quando leio, eu choro, eu me emociono com as palavras de Mário de Andrade. Ele descrevendo a tristeza no coração dele de dizer, eu vou me embora para São Paulo, eu vou deixar isso aqui. É lindo. Então, a colheita que Mário de Andrade fez é toda grafada, toda. Está metade dos livros que ele publicou, que tem partituras de tudo, pastoril, excelência, boi de reis, tudo que ele publicou está nessa, a maioria, grande parte está nessa viagem de 28 para 29, que ele passou 29 aqui, mas ele foi para Cruz das Almas, ele foi para Praia do Ceará, ele foi para Pernambuco, diversos lugares onde ele pôde ir. Foi a primeira viagem etnográfica dele. Depois teve uma segunda que tinha até filmagem, ele já não estava, ele não pôde ir, mas assim, eu fico imaginando isso aí. Quando eu pego, Mateus, então, um livro de Mário de Andrade, eu não vou me preocupar em até onde eu posso ir. Para um livro, eu me sinto dono dele. Assim, para eu dizer assim, eu vou fazer disso aqui um quarteto de cordas. Como eu falei para você antes, eu estou pegando uma excelência, vai virar um quarteto de cordas. Tem uma outra excelência que está na sonata para clarinete e piano, que vai ficar pronta em breve também. Mas a base dela é uma excelência também, entendeu? Então, acho que não tem, se a pergunta foi essa, acho que não tem limite. Deixa eu também falar, um segundo só, corroborando um pouco o que Danilo está falando, que assim, cada pessoa tem seu ponto de vista e sua interpretação para uma obra, né? Eu estou falando muito também do lado de teatro, assim, que senão uma peça não poderia ser montada várias vezes, né? Cada um monta diferente, monta do seu jeito. Você ouvir a sua interpretação e o seu ponto de vista, porque você não é igual a mais ninguém. Então, isso é muito bacana, é que nem assim, não tem nenhuma atriz, nenhum ator iguais, né, no mundo. Então, cada um tem alguma coisa que te interessa, um que você gosta mais, outro gosta menos, porque tem alguma coisa que te interessa. Então, é você descobrir a sua verdade. É isso. Você falou, rapidinho, você falou de Chico Antônio, sem esquecer que Deífilo reencontra, né, redescobre Chico Antônio, né? Deífilo redescobre, vocês sabem dessa história, né? Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou professora de artes no município de Natal. Eu queria só agradecer pela grande memória afetiva. Quando você falou no Aquidisco, eu lembro eu pequena indo com o painho lá, enquanto eu estava querendo balão mágico, essas coisas, né? Ele nesse balaio, procurando vários discos, inclusive, assim que der minhas férias, eu vou procurar nas coisas que estão encaixotadas, porque ele tem, e eu conheci com ele, os vinis do Quinteto Armorial. Então, vamos encerrando. Mais alguém, Regina? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, oi, diga aí, Henrique. Boa noite, eu sou Henrique. Eu tive o privilégio de ter Carlos Nilton como meu professor na UFRN e consegui lembrar, né, pelo que vocês comentaram aqui, a Inês, o próprio Carlos, do tanto que o Carlos Nilton teve para si essa missão, né, de passar a palavra, né, quer seja da arte de forma geral, acho que foi meu professor de teoria e história da arquitetura,
mas principalmente do movimento armorial e da cultura popular. E a gente brincava na nossa turma, brinca até hoje, né? A gente diz que Carlos Newton é filho de Ariano Suassuna, né? Porque ninguém mais tem tanta... né? Pois é. Então, isso nos marcou de uma forma... Carlos Newton foi nosso paraninfo, né? Fez o discurso da nossa turma. Então, minha turma tem essa ligação afetiva com o Carlos Newton até hoje. E é um prazer. Me lembrei das aulas, né, na universidade, então é um prazer estar aqui e ouvir vocês falarem sobre o movimento armorial com 54 anos, mas ainda nos toca a todos, né? Tanto por todos esses depoimentos aqui. E minha pergunta é sobre o cenário do teatro, né? A cenografia. Existe alguma coisa... Porque, assim, do ponto de vista do arquiteto, né, a gente fica buscando os desdobramentos no espaço, né? Sobre o movimento armorial. A gente sabe que o movimento armorial não tratou sobre a arquitetura especificamente, né? Mas talvez no teatro exista alguma coisa, né? Na exposição a gente vê muito sobre os figurinos, né? Os figurinos do Alto da Compadecida. Mas na cenografia, no teatro, existe alguma coisa que tenha sido registrado, ou tenha ficado e que tenha sido inspiração para você, né? Nos seus trabalhos? Então, tem uma coisa muito curiosa nessa sua pergunta, porque realmente, né, a cenografia ela é menos explicitada aqui, mas porque assim, a partir do texto que começa, né, a surgir as várias vertentes do figurino, música, cenário, luz e tal. E o cenário, ele, no meu caso, assim, ele vem de algumas inspirações também, que era interessante que ela falou o negócio da dança, mas tem um grego chamado Dimitri Papaioannou, que eu gosto muito. E essa coisa da placa, eu vi num balé dele, num balé dele mesmo, que ele tinha, só que assim, era diferente, que eram placas, só que virava, tinha uma pessoa atrás, uma pessoa na frente. Isso eu vi e acabou me inspirando, quer dizer, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, não partir de, né? Mas isso me inspirou de uma certa forma para criar essas placas que só iam permitir que as atrizes, os atores fossem mais ágeis em cena. Só que a pintura era uma pintura totalmente armorial, a pintura dessas placas, né? Então eu juntei, por exemplo, os dois, quer dizer, o cenógrafo no caso, né? E às vezes, por exemplo, eu vi essa aridez tão grande no Alto de João da Cruz, né, que eu queria realmente um palco limpo, um palco e deixando essa cenografia, que essa cenografia fossem feitas pelo próprio elenco. Então depende muito, é um pouco o que eu estava até falando assim com ele, assim, depende muito do que esse texto, porque tudo parte desse texto, tudo parte do poema, tudo parte da palavra de Ariano Suassuna, no caso, né? Então depende do que esse texto também pode inspirar, né? Mas eu trabalho muito também com cenógrafos e cenógrafas arquitetas e arquitetas, é muito, muito bonita, assim, é uma arte muito bonita também. Não sei se eu respondi, mas enfim. Então, mais alguém? Podemos então encerrar? Então, muito obrigado a todos, né, todos pela presença. Quero novamente agradecer a Inês e agradecer a Danilo, porque foram generosos em vir até aqui para conversar conosco, né? Agradecer a todos que participaram, toda a equipe, né, que está aqui conosco, de som, do pessoal da Libras, né, e a Regina, né, a produção, de uma maneira Malu, a produtora local, né, aqui da Malu. Muito obrigado a todo mundo, tá?